Stephen Curry é amplamente reconhecido como o maior arremessador de todos os tempos. Ele acerta bolas de 3 impossíveis, conquistou 4 títulos de NBA e, acima de tudo, mudou o basquete para sempre. Mas tem um detalhe que muita gente esquece: o Curry adora fazer isso com estilo, de arremessos sem olhar até comemorações icônicas que se espalharam por todos os esportes. O Steph não apenas domina, ele faz questão de deixar todo mundo sabendo disso. Mas como ele se tornou tão bom assim? E por que alguns críticos dizem que na verdade ele estragou o basquete com seu talento? Para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo, mais precisamente para o dia 27 de fevereiro de 2013. Wardell Stephen Curry II, ou como o mundo inteiro conhece, Steph, vinha aos poucos se consolidando como um armador sólido desde que foi escolhido pelo Golden State Warriors como a 7ª escolha do draft de 2009. Selecionado por causa da sua habilidade absurda nos arremessos, Curry nunca foi de fazer firula ou chamar atenção. O máximo que ele fazia era apontar para o céu, um gesto para dar glória a Deus e ao mesmo tempo homenagear sua mãe. Mas naquela noite, tudo mudou. À medida que o primeiro tempo avançava, Curry só ficava mais quente. E logo ficou claro o que estava prestes a acontecer. Não só para o New York Knicks, mas para todos os fãs presentes no lendário Madison Square Garden. Até que Steph fez isso. Mesmo com a derrota do Warriors naquele jogo épico, a atuação de 54 pontos, somada às comemorações ousadas, como o famoso shimmy após as bolas de 3, marcaram um divisor de águas na carreira do jovem armador. 2 meses depois, com a temporada regular de 2012-13 chegando ao fim, o Warriors encararia o Lakers de Kobe Bryant em um jogo decisivo, fundamental para tentar subir na classificação e garantir uma vaga melhor nos playoffs. E Curry começou pegando fogo, 22 pontos só no primeiro quarto. Mas não era pelos números que ele chamava atenção, era pela atitude. Pela primeira vez, Steph estava provocando a torcida, vibrando de verdade a cada bola de 3, mostrando emoção e confiança como nunca antes. E ele simplesmente não parava. No fim da noite foram 47 pontos e a 1,5 segundo do fim, Steph ainda teve a chance de virar o jogo em Los Angeles. Ele errou, mas tinha jogado tanto e causado tanto estrago que os jogadores do Lakers nem comemoraram a vitória direito. Eles apenas ficaram aliviados de que o garoto novo da vizinhança não tinha acabado com eles com mais uma daquelas bombas do meio da quadra. Só que o mais insano é que tudo aquilo estava apenas começando. 28 de abril de 2013, série contra o Denver Nuggets. Quando o Warriors voltou do vestiário para iniciar o terceiro quarto, eles estavam com uma confortável vantagem de 12 pontos. Mas o Golden State sabia muito bem como uma vantagem assim podia evaporar em segundos na NBA. Então Steph começou a fazer coisas completamente insanas. Right in front of Denver's bench, JaVale McGee standing like literally standing up. There's like 5 or 6 guys around him, and get the ball in the corner, and obviously you've been in that situation where you rise up and everybody's just talking, trash behind you. And for some reason, I just got an out of body experience. I shot it, and literally as I let it go, it's like I've never felt the shot feel better than that. And I turned around and kind of looked at JaVale, and then just ran off, and it went in. And that was when I didn't even check to see if it went in. I just waiting for the noise. Pela primeira vez em seus 4 anos de carreira, Curry não só soltou o arremesso e já baixou o braço no follow through, ele simplesmente virou de costas com a bola ainda no ar e falou isso diretamente para o banco de reservas do Denver Nuggets. O resultado, graças ao recém-apelidado Babyface Assassin, a franquia de Oakland eliminou, de forma surpreendente, o Denver Nuggets, que era o grande favorito da série, e se preparava para o próximo desafio, enfrentar uma das maiores dinastias da história da NBA, o San Antonio Spurs. Mas Steph, ele não estava nem um pouco preocupado. No jogo 1, ele começou a fazer coisas que ninguém jamais tinha visto em um palco tão grande. Pegar a bola no chão e arremessar direto, acertar bolas de 3 inacreditáveis andando para trás, e até transformar uma reclamação por falta em comemoração. Mesmo assim, a experiência e a frieza do Spurs, que estavam prontos para mais uma corrida rumo às finais, acabou falando mais alto. San Antonio venceu a série por 4-2, mas essa temporada foi só o começo, o início de uma das carreiras mais incríveis de todos os tempos. Que o Stephen Curry revolucionou a NBA, todo mundo já sabe, mas você pode revolucionar a minha vida, cara. Mano, que sensacional o que eu acabei de falar agora. Então, se você achou da hora essa chamada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda aqui, cara, o canal Camisa 30 a bater 50 mil inscritos. Se você tá assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vamos bater essa meta. E também não esquece de hypar o vídeo, deixando o like, você clica na opção hypar que você ajuda demais. Sem mais enrolação, vamos ver o vídeo do chefe. Vamos agora para Los Angeles,
Angeles, dia 31 de outubro de 2013. No segundo jogo da nova temporada 13-14, Stephen Curry entrou em quadra contra o Los Angeles Clippers e colocou fogo na defesa adversária. Conhecido por mascar o protetor bucal como forma de manter o foco, Steph não só havia assinado um contrato com a Mogul Sport, empresa que criou protetores personalizados com sabores exclusivos para ele, como também protagonizou uma atuação absurda. 9 bolas de 3 convertidas. Foram 38 pontos no total. Uma performance insana. Mas mesmo assim, tudo isso acabou ficando em segundo plano, porque quem saiu vitorioso daquele duelo foi o Los Angeles Clippers. E o pior é que esse fracasso voltaria a assombrar o Warriors meses depois, nos playoffs. Golden State enfrentaria o Clippers novamente, dessa vez na primeira rodada da pós-temporada. E o que aconteceu? Steph foi completamente dominado por J.J. Redick e o Warriors voltou para casa de mãos vazias, após serem eliminados no jogo 7. Se Stephen Curry quisesse realmente atingir todo o seu potencial, algo dentro do Warriors precisava mudar, e rápido. I want to thank all of you for coming. It's a special day for the Warriors, the day we announced Steve Kerr as the head coach. Steve Kerr, 5 vezes campeão da NBA como jogador pelos lendários times do Chicago Bulls e San Antonio Spurs, chegou ao Golden State Warriors trazendo uma nova mentalidade como técnico. Mas ele não só trouxe uma nova visão, ele literalmente mudou a forma como o basquete seria jogado dali em diante. Ainda assim, levou um tempo até que Kerr entendesse o que significava treinar um jogador como Stephen Curry. Porque no dia 9 de março de 2015, algo aconteceu. E foi por causa de uma cesta completamente insana que Kerr finalmente percebeu quem ele tinha nas mãos. Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in. What a spectacular move. I remember on the sidelines seeing him looking like Curly Neal from the Harlem Globetrotters, dribbling through traffic, and then a fadeaway three. And in my mind, I'm thinking every coach that I ever had in my life, their voice was in my head saying, that's a terrible shot. So you see me on the sidelines, I'm holding my arms up. I'm thinking Phil Jackson, Greg Popovich, their voices are in my head. Lute Olson, this is a terrible shot. What I eventually figured out is that it's a great shot because it's Steph Curry. Steph então começou a se vingar dos rivais, aqueles que antes zombavam do Warriors conforme a temporada regular se aproximava do fim. A contratação de Steve Kerr, somada ao estilo de jogo inovador que o Warriors adotaram, colocou o time com a melhor campanha da NBA. Mas a pergunta que ainda pairava no ar era: será que eles realmente poderiam conquistar alguma coisa com um armador de cara de adolescente liderando o time? A caminhada até as tão sonhadas finais da NBA não foi nada fácil. O caminho do Warriors foi cheio de obstáculos. Steph precisou acertar arremessos completamente insanos, como esse daqui contra o Pelicans na primeira rodada. Ou essa cesta inacreditável contra o Grizzlies nas semifinais do Oeste. Mesmo assim, o Golden State chegou às finais, e Stephen Curry havia sido coroado MVP da temporada, o jogador mais valioso da liga. Mas depois do jogo 3 das finais, quem estava em desvantagem eram os Warriors, perdendo a série por 2-1. E os problemas não paravam por aí. O armador reserva do Cavaliers, Matthew Dellavedova, tinha recebido a missão de parar o MVP. E por um breve momento parecia que ele estava conseguindo. Dellavedova foi apelidado pela mídia de Curry Stopper, algo que definitivamente incomodou Steph. Delly almost died guarding Steph Curry. No, literally almost died. We have footage of this man in an ice tub, like literally to his neck trying to guard this man. Então, movido não só pela chance de ser campeão, mas pela vontade de calar os críticos e acabar com o papo de Curry Stopper, Steph foi pra cima e destruiu Dellavedova em alto estilo. Steps back. Crossover. Fires away. Wow! Another three from Curry. Curry for three. Bang! E o show não parou por aí. No jogo 6, ele começou a provocar com estilo clássico, olhando para a mão depois de fazer uma bandeja com a esquerda. Ou então quando usou os binóculos depois de dar um passe absurdo sem olhar para Andre Iguodala. Mas foi só quando o cronômetro zerou e o Golden State Warriors foi coroado campeão da NBA que Steph Curry encontrou uma motivação ainda maior. Could have been a lot of these guys, but there can only be one MVP. And this year's MVP is a player who didn't start in a single game until these finals. This year's Bill Russell MVP, Andre Iguodala. O que ele faria na temporada seguinte? A lendária campanha de 15-16 seria simplesmente uma das coisas mais inacreditáveis da história do esporte. 22 de janeiro de 2016, Paul George, estrela dos dois lados da quadra no Indiana Pacers, estava pronto para tentar parar o armador de cara de bom moço. Mas Stephen Curry tinha outros planos. Naquela noite, ele não só acertou 2 bolas de meia quadra no estouro do relógio em quartos seguidos,
como também converteu 8 bolas de 3 e terminou o jogo com 39 pontos. Mas o que estava motivando tanto Steph naquele momento foi seu companheiro de equipe, Andre Iguodala, quem revelou o segredo. Curry tinha lido comentários de ódio no Twitter lá no vestiário e voltou para o segundo tempo com sangue nos olhos. A partir dali, o Warriors se tornou provavelmente o melhor time de terceiro quarto da história da NBA. Steph dominava tanto esse período que em 26 jogos da temporada 15-16, Golden State abriu tanta vantagem no terceiro quarto que Steph nem precisou jogar o último. Mas não foi só no Twitter que inflamou o Babyface Assassin. Outros jogadores também acendiam esse fogo. Porém, em fevereiro de 2016, a NBA viu talvez a atuação mais absurda de Curry até então. Mesmo depois de uma torção no tornozelo, o MVP voltou. E no terceiro quarto, fez coisas inacreditáveis. Com o jogo indo para a prorrogação após lances livres decisivos de Iguodala, Steph então protagonizou um dos momentos mais icônicos da história da NBA. Um arremesso do logo da quadra, com o relógio quase zerando. Vitória do Warriors contra o Oklahoma City Thunder e mais 46 pontos na conta. Mas esse nem foi o jogo de maior pontuação de Steph naquela temporada. Contra o Washington Wizards ele deu um show à parte e terminou com 51 pontos. E diante do New Orleans Pelicans, logo no início do jogo, Curry soltou aquele seu sorriso maldoso, como quem disse, vocês estão ferrados. E estavam mesmo, porque ele terminou com 53 pontos, destruindo completamente a defesa adversária. Mas foi logo na primeira rodada dos playoffs contra o Houston Rockets que o pior quase aconteceu. Depois de liderar o Warriors a uma campanha histórica de 73 vitórias na temporada regular, Stephen Curry sofreu uma lesão que poderia muito bem ter encerrado sua temporada. Mas no dia 9 de maio de 2016, ele finalmente voltou. E o que aconteceu naquela noite fatídica em Oregon chocou o mundo do basquete. Com o perigo do Blazers empatar a série, Steph, que havia sido apelidado de chefe, começou a cozinhar. Mas o mais impressionante veio na prorrogação, depois que ele falhou em garantir a vitória no tempo normal. Primeiro ele pegou um rebote ofensivo e marcou 2 pontos fáceis, comemorando com o clássico flex. Logo depois veio isso. Curry left wide open! Tells the fans, I am back. I am back. Curry simplesmente explodiu na prorrogação, anotando 17 pontos em 5 minutos, deixando até os torcedores boquiabertos. Golden State abriu 3-1 na série, e tudo parecia bem encaminhado, mas antes do jogo 5, algo completamente inusitado aconteceu. Ao ser coroado como o primeiro MVP unânime da história da NBA, Curry foi cumprimentar o comissário Adam Silver e levou um vácuo ao vivo no meio da cerimônia. Mas Steph não se abalou. Na mesma noite ele foi para a quadra e despejou 29 pontos na cabeça do Portland Trail Blazers, fechando a série e garantindo uma vaga nas finais de Oeste, onde enfrentaria ninguém menos que Kevin Durant e o Oklahoma City Thunder. Mas foi no jogo 4 que a temporada histórica do Warriors parecia estar chegando ao fim, porque quem tinha vantagem de 3-1 na série não era o Golden State, era o OKC. E para piorar, a história não estava do lado deles. Até então, apenas 2 equipes haviam conseguido virar uma final de conferência depois de estarem nessa desvantagem. Se Stephen Curry quisesse salvar aquela temporada incrível, ele teria que escalar uma montanha gigantesca. O brinquedinho assassino sabia exatamente o quanto aquela vitória significava, não só para ele, mas para o legado da temporada das 73 vitórias. E foi por isso que Steph entrou em quadra com um nível de emoção e intensidade que ninguém jamais tinha visto dele, nem mesmo após seus 2 prêmios de MVP. Conforme o jogo avançava, dava para ver nos olhos dele. Curry estava disposto a tudo para manter o Warriors vivo. E com seu parceiro de backcourt, Klay Thompson, o outro membro dos lendários Splash Brothers, pegando fogo no jogo 6, destruindo o OKC com bolas de 3 de outro planeta, e Steph fazendo isso aqui no jogo 7. And he fires. Yes! Golden State completava a virada e estava de volta pela segunda vez consecutiva às finais da NBA. Mas dessa vez os Warriors pareciam não enfrentar mais nenhum obstáculo. Nada de Curry Stopper, nada de derrotas inesperadas. Quando o jogo 4 das finais chegou ao fim, era o Golden State quem estava à frente. E não era qualquer vantagem, eles lideravam por 3-1, uma situação da qual nenhum time na história das finais da NBA jamais havia conseguido virar. Para deixar tudo ainda melhor, o jogo 5 seria em Oakland, na lendária Oracle Arena. Todo mundo achava que era questão de tempo até Steph Curry conquistar seu segundo anel de campeão, mas do outro lado estava LeBron James, e ele, junto com outros 2 membros do Big Three do Cavaliers, Kevin Love e principalmente Kyrie Irving, não estava nem um pouco interessado em voltar para casa de mãos vazias. LeBron e Kyrie explodiram com 82 pontos combinados no jogo 5, seguidos por mais 41 pontos de LeBron no jogo 6. E no jogo 7, um dos arremessos mais frios da história da NBA, o step back de Kyrie Irving na cara de Curry, selando a virada mais inacreditável de todos os tempos. O Cavaliers conquistou o impossível, viraram uma 3-1 nas finais e levaram o primeiro título da história de Cleveland. A pergunta que ficava era, será que esse era o fim da potencial dinastia do Golden State Warriors? Coming in moments ago, Kevin Durant
heading to the Golden State Warriors. Mas com a chegada do astro da NBA, Kevin Durant, muita gente se perguntava: será que Stephen Curry ainda conseguiria ser o Stephen Curry? Essa dúvida teve resposta no dia 7 de novembro de 2016, porque naquela noite Curry não só acertou 1 ou 2 bolas de 3, ele quebrou um recorde da NBA, um recorde que ele mesmo já havia igualado na temporada anterior. Hit another three for the record. Good! There it is. Everyone's aware of it. He's made 13 threes in the game until tonight. Foram 13 bolas de 3 em um único jogo, um novo marco na história da liga. Mas ao mesmo tempo, começaram a surgir questionamentos sobre o impacto de tudo isso no basquete como um todo. Porque naquela altura, não importava em qual quadra do mundo você entrasse, seja nos Estados Unidos, Europa, Ásia ou Brasil. Os jovens não estavam mais praticando bandejas, ganchos ou arremessos de média distância. But the celebrations are really interesting to me. My oldest Knox just started playing, so I go to his practices and I go to his games. And I mean, Jesus Christ, man. It's after every single point. Somebody's doing this. Somebody's doing a shimmy. Somebody's doing the LeBron push down. I like, these kids are 4'4" and they're doing the too small to each other. It makes no sense. Eles estavam todos correndo direto para a linha de 3 pontos, tentando arremessar como Curry, e depois ainda imitando suas comemorações como se estivessem na NBA. Para piorar ainda mais, a NBA, uma liga onde franquias copiam tudo que dá certo, começou a imitar o estilo do Golden State Warriors. E isso coincidiu com a ascensão do movimento das estatísticas avançadas, onde cada vez mais técnicos passaram a proibir arremessos de média distância, incentivando os jogadores a tentarem cada vez mais bolas de 3. O resultado, o estilo de jogo com o qual muitos fãs cresceram assistindo, começou a desaparecer. E para muita gente, o culpado era claro: Stephen Curry estava arruinando o basquete. Mas mesmo com toda essa barulheira, com todas as críticas e dedos apontados, Steph Curry continuava sendo Steph Curry. E na verdade, ele parecia estar se divertindo ainda mais. A famosa comemoração ao olhar para as mãos virou sua nova marca registrada. E o tradicional shimmy depois de mais uma bola de 3 certeira continuava lá. Mas além das comemorações clássicas, algumas novas começaram a surgir. Steph contando seus próprios pontos depois de uma bola de 3 com falta. Mas nem essas foram as melhores daquele ano. Contra o Boston Celtics, Steph provocou o novato Jaylen Brown logo durante o jogo. Ninguém sabe exatamente o que Brown fez, mas uma coisa é certa: ele cutucou a fera. E enquanto Curry se divertia com suas provocações e jogadas incríveis, o Golden State, agora com 4 All-Stars, principalmente, simplesmente atropelava os playoffs. Foram 16 vitórias e apenas uma derrota no caminho para mais um título da NBA. Porém, mais uma vez Curry foi ignorado por um dos poucos prêmios que ainda faltavam em sua prateleira, o de MVP das finais. E por isso, Steph começou a temporada 17-18 ainda mais motivado. Mas enquanto o Golden State perseguia o terceiro título em apenas 4 anos, um obstáculo gigantesco surgiu no caminho: o Houston Rockets, liderado por James Harden. No jogo 6 das finais do Oeste, o Rockets não só abriu 10 pontos de vantagem no intervalo, como ainda forçaram o bicampeão MVP Steph Curry a ter uma das piores noites da carreira, apenas 13% de aproveitamento nas bolas de 3. Mas aí veio o terceiro quarto, e você já sabe o que acontece quando chega o terceiro quarto. Steph Curry simplesmente ligou o modo destruição. Sua atuação heróica no segundo tempo salvou o Warriors, e no jogo 7 veio o colapso histórico do Houston Rockets, com 27 arremessos de 3 seguidos errados. Resultado: Stephen Curry, pela 4ª vez, estava de volta às finais da NBA. Mas dessa vez, não era só pelo título que ele estava jogando. Ele queria o troféu de MVP das finais. No fim do terceiro quarto de um dos jogos, após mais um arremesso, Curry virou de costas e voltou caminhando para o banco do Warriors. Até que Kendrick Perkins, do banco do Cavs, resolveu provocar. E claro, Steph respondeu do jeito que ele sabe fazer melhor. I'm like, bro, I didn't move my leg. I didn't stick my leg. I was sitting the same way the whole time. What are you talking about? And I was just like, you know what I told him? I said, Steph, man, chill out, man. For real, if I make you smell my cologne. Acertando 5 bolas de 3 seguidas só no último quarto. Foi a cereja no topo de uma vitória que parecia escrita pelas estrelas. E além disso, Stephen Curry quebrou o recorde de mais bolas de 3 em apenas um jogo de finais da NBA. Pouco depois, o Warriors varreu o Cleveland Cavaliers por 4-0. E Curry estava pronto para finalmente receber o prêmio que lhe escapou nas 2 primeiras conquistas, o tão cobiçado MVP das finais. Mas não foi isso que aconteceu. Bill, thank you for being here to help me present the Bill Russell MVP trophy. And this year, the back-to-back NBA Finals MVP, Kevin Durant. E para piorar, foi aí que as coisas começaram a desmoronar para o Golden State Warriors.
Porque não foi só a derrota nas finais de 2019 que abalou o time. Klay Thompson e Kevin Durant sofreram lesões graves, que encerraram suas temporadas e despedaçaram o sonho de Stephen Curry de conquistar o tricampeonato. E logo depois veio o golpe final. Kevin Durant anunciou sua saída, assinando com o Brooklyn Nets antes do início da temporada 19 e 20. A imprensa, os fãs e até alguns analistas começaram a dizer em voz alta: a dinastia do Golden State acabou. E de fato, nos anos seguintes Steph viveu dias sombrios, lesões, temporadas com campanhas negativas e uma reestruturação total do elenco. Mas houve um momento de brilho no meio desse período turbulento, tudo graças a uma provocação. Durante a temporada 2021, a estrela do Portland Trail Blazers, Damian Lillard, resolveu cutucar o urso adormecido. Before we played Golden State, or we played them back-to-back times in San Francisco. So we played them the first time and we beat them. And like we did the same thing the other teams doing to Steph. Like we was double teaming, switching, you know, we beat them, whatever. And they was like, dang, you know, teams are giving Steph a lot of attention. You know, they chasing them, they fouling them, they being physical with them. And I was like, right now, you know, with the injuries that the Warriors been dealing with, you know, and Steph playing with a younger team right now, you know, he's saying that it's tough to get those quality looks right now. You know, it's different than what it's looked like, you know, over the last 4 or 5 years for him. So he's trying to get quality looks and get a clean look so he can make a good one. E é claro, Steph Curry respondeu do único jeito que sabe, deixando o mundo inteiro em silêncio. Curry from deep. 59! Why not? Of course, Draymond finds him another three. Got it! 62! 62! As provocações de Lillard levaram Steph a responder de uma forma absolutamente surreal. Curry foi para a quadra e marcou o maior número de pontos da sua carreira até então, 62 pontos. Mesmo com o Golden State ainda enfrentando dificuldades na temporada, ele continuava fazendo o que sempre fez, dando show. Mas após serem eliminados ainda no play-in pelo Memphis Grizzlies, Steph entendeu que era hora de levar tudo a outro nível. New experience for me, Draymond alone. Tried to make the most of it, come back, bottle this up, everybody make the right strides, take advantage of the summer, and don't want to see us next year. E fora da organização dos Warriors, ninguém mais acreditava neles. You know what, I hate to say this right now, but to be honest with you, I don't see the Golden State Warriors bringing home another championship. A narrativa era clara, o tempo de Golden State tinha acabado. Steph já tinha dado tudo o que podia, só que ele não estava pronto para encerrar essa história. Na verdade, Curry estava prestes a provar que todos estavam errados. E mais do que isso, estava pronto para finalmente conquistar o único prêmio que havia escapado de suas mãos por 3 vezes. Mas será que ele conseguiria? Depois de quebrar o recorde de Ray Allen e se tornar o jogador com mais bolas de 3 na história da NBA, acertar essa bola da vitória contra o Houston Rockets, e surpreendeu o mundo ao marcar 16 bolas de 3 no Jogo das Estrelas, parecia que nada poderia parar Stephen Curry. Mas aí veio o dia 16 de março de 2022. Em um jogo contra o Boston Celtics, Curry sofreu uma lesão que encerraria sua participação na temporada regular. E embora ele tenha conseguido voltar a tempo dos playoffs, o clima era de incerteza. O trio lendário, Draymond Green, Klay Thompson e Stephen Curry, havia passado pouquíssimos minutos juntos em quadra durante toda a temporada. A pergunta era inevitável: será que eles ainda tinham o que era preciso para fazer barulho na pós-temporada? O Golden State estava travando uma verdadeira batalha contra o emergente Denver Nuggets e sua superestrela Nikola Jokic, em um jogo decisivo nas alturas do Colorado. Se não pontuassem naquele momento crítico, o jogo 3 poderia escapar pelas mãos, e Denver sairia com uma vitória gigante. Mas então, Steph Curry salvou os Warriors. E mais do que isso, o 2 vezes MVP apresentou ao mundo uma nova comemoração, o Night Night. Um gesto provocativo que ele repetiria ao mandar Denver de volta para casa após o jogo 5. Mas será que aquela série tinha sido apenas um golpe de sorte? Porque o próximo adversário era justamente o time que havia eliminado o Warriors na temporada anterior, o Memphis Grizzlies. Jogo 1. Com fome de vingança, Steph entrou na quadra e voltou a fazer aquilo que só ele sabe. Curry's got it. Corner 3. It's good and Golden State. E soltando essa frase depois da vitória. Hell, fellas. Come on. Come on. I know. Essa declaração incendiou Ja Morant, que veio sedento no jogo 2. Ele respondeu com uma bandeja de falta, mandou a clássica comemoração Too Small para cima de Steph Curry e Draymond Green, e ainda finalizou a noite com 47 pontos e a vitória. A provocação estava feita, a rivalidade acesa, e como tantos outros antes dele, Morant cometeu um erro clássico:
cutucou o urso. Steph Curry, claramente frustrado com a falta de uma marcação em uma deixa difícil, canalizou toda sua raiva da forma mais letal possível. 4 jogos depois, o tricampeão da NBA colocava um ponto final na série. E o próximo obstáculo no caminho, o Dallas Mavericks, comandado por Luka Doncic. O brinquedinho assassino agora estava colocando as crianças para dormir, estreando uma nova dancinha no jogo 1 e repetindo o agora icônico Night Night após o jogo 2. Mas isso era só o começo. Em apenas 5 jogos, o Golden State Warriors já estava de volta às finais da NBA. No entanto, após o fim do jogo 3 em Boston, as dúvidas voltaram a surgir. Será que o Warriors ainda tinha o que era preciso? Mas Steph Curry claramente não compartilhava da mesma opinião. Durante o fim do jogo 3, ele soltou uma provocação diretamente para os jogadores dos Celtics, deixando claro que ele ainda tinha gasolina no tanque. Sitting there, and he just like enjoy your last win. Jogo 4. Motivado não apenas pela chance de conquistar seu quarto anel de campeão, mas também de finalmente vencer o prêmio que sempre escapou de suas mãos, o MVP das finais. Curry começou a esquentar. Curry steps back, three-pointer, got it! Curry, another long-distance shot, it's good! Steph Curry! Curry gets free, gets some contact, layup, got it, and one! Steph Curry felt the bump, Brown picks up his third. Mas foi no último quarto que algo realmente especial aconteceu. Back to Curry, step back, three-pointer, bang! Steph Curry drills the three. That's a 6-point Warriors lead, timeout Boston. Andrew Wiggins, escolha número 1 do draft de 2014, que durante anos parecia não se encaixar em nenhuma equipe de alto nível, provou que sua chegada a Golden State em 2020 foi um verdadeiro golpe de mestre. No jogo 5, o Wiggins explodiu com 26 pontos decisivos e, do outro lado da quadra, sua defesa sufocante foi fundamental para recolocar o Warriors no comando da série. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Eles seriam capazes de fechar a série no jogo 6 dentro do TD Garden? Steph Curry, que já se via como uma lenda viva do esporte, estava pronto para dar a resposta. Pronto para calar todos aqueles que diziam que ele nunca ganharia um MVP das finais, que não venceria mais nada sem Kevin Durant e que sua era de brilho já havia terminado. Então naquela noite decisiva, ele fez exatamente aquilo que faz desde aquela noite mágica no Madison Square Garden lá em 2013. Simplesmente foi Steph Curry. No terceiro quarto, jogando fora de casa, com o título na mira, ele soltou talvez a comemoração mais desrespeitosa da sua carreira. E para encerrar com chave de ouro, com o Boston Celtics à beira do colapso, Steph se colocou na cama com seu gesto já imortal, Night Night, colocando os Celtics para dormir. Familiar place, they're on top of the NBA world. The 2022 Bill Russell NBA Finals MVP award goes to Stephen Curry.